A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Uma palavra para meditarmos hoje está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma palavra que traz uma perspectiva para nós. Se tem algo que nós precisamos corrigir, e Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele fala: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há um conceito nesses filmes de ficção científica, quando se fala de ET, é uma coisa que desde quando eu era criança eu observo e fico me perguntando por quê? Por que os diretores, os roteiristas, eles têm esta mentalidade de que um extraterrestre sempre é superior aos terráqueos? Quantos filmes de extraterrestres, de ETs, você já assistiu ao longo da sua vida? Tem até um canal de televisão que faz documentários sobre extraterrestres. E incrível, eu fico pasmo de constatar que em todos os documentários, em todos os filmes que até hoje eu já assisti sobre extraterrestre, eles são superiores à raça humana. Não tem um que coloque o ser humano como sendo superior aos extraterrestres. Se nós vamos pensar da perspectiva celestial, os seres celestiais, a Bíblia fala em anjos, né? Em hierarquias celestiais. Então, nesse aspecto, é óbvio, é evidente que os anjos são em poder superiores aos homens. Isso a Bíblia deixa claro. Porém, até hoje, em primeiro lugar, não se constatou vida em outro planeta. Não sei se você acredita nisto ou não. Eu estou colocando isso aqui porque eu queria colocar para você algo junto com aquilo que esse texto que nós acabamos de ler fala. Aqui ele diz que Deus, né, é poderoso. Veja bem, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nós temos uma mente habituada a pensar pequeno, a pensar nas coisas de maneira reduzida. É muito comum no nosso vocabulário o diminutivo sempre ser o termo, o comparativo mais frequente. Eu quero comprar uma casinha. É assim ou não é? Eu quero comprar um lugarzinho para mim. O dia que eu tiver o meu lugarzinho. Eu quero fazer uma viagenzinha. Eu quero o meu filhinho, a minha filhinha. Então tudo é no diminutivo. Eu acredito, que em parte isso se deve à questão de uma mentalidade pequena. Um outro aspecto seria no sentido carinhoso, lúdico, né? O meu filhinho. Mas, observando assim a prática de vida, as palavras que ocupam os nossos lábios, o que a gente constata é que, na verdade, é uma questão de mentalidade. E isto nos atrapalha até mesmo quando nós vamos orar.
Porque muitas vezes nós vamos orar com um pensamento de que será que Deus vai fazer realmente o que eu estou pedindo? Será que Deus realmente vai me atender na plenitude daquilo que eu estou pedindo? E nós começamos a imaginar, a raciocinar de maneira pequena. E junte-se a isso essas questões, dessas mensagens subliminares que nos são passadas pelos filmes, pelos desenhos, de que nós, como humanos, somos em tudo inferiores aos extraterrestres. Em relação a Deus, claro, não há comparação. Mas, meu amado, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está assistindo este tempo aqui, nós temos que mudar a nossa mentalidade em relação às coisas. Principalmente em relação, primeiro, ao poder de Deus, à capacidade que Deus tem, e também em relação ao desejo que Deus tem de fazer ou em como fazer as coisas por nós e para nós. O que é que o texto nos afirma? É uma afirmação que nós acabamos de ler. É algo que não deixa margem para dúvida alguma. O texto diz o quê? Que Deus é poderoso. Então, primeiro, Ele pode. Primeiro, Ele tem a capacidade, né? O redundar, tá? O poder de fazer aquilo que nós pedimos para Ele. O próprio Jesus disse, Ele fala, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei. Esse texto, na construção da língua original do grego, diz assim, o que você pedir, se não existir, eu farei vir à existência. E é assim que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 4. Que Deus chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Olha aí. O escritor aos Hebreus nos fala ainda que as coisas que existem hoje, em Hebreus 11, né? Versículo 3, que aquilo que existe hoje, que nós vemos, essas coisas foram criadas daquilo que não existia. Então Deus é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos. E em que proporção Ele é capaz de fazer? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, há uma projeção aqui linda da parte da palavra de Deus para mim e para você. Para que Deus é poderoso, ou seja, Ele pode e Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu querido, vamos deixar esta mentalidade de pequenez de lado. Vamos deixar essas orações terminando tudo em inho, inha, tudo no diminutivo. Até meu nome, eu sou grandão e minha família me chama de Alvinho. Tem que ser Alvarão, porque eu sou grandão, eu tenho 1,85 m. Mas o meu amor era Alvinho. Ai, que bonitinho. Não. Porque a palavra diz que Deus faz além. Mas não é só além, é infinitamente. Ou seja, é proporção que está sendo dito aqui. O que Deus faz, olha o que a palavra diz, é proporcional ao seu poder. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que oramos, pedimos, pensamos, desejamos. Então, que as nossas orações daqui por diante, meus amados, sejam tomadas por essa perspectiva, não de inferioridade, como aqueles homens que foram espiar a terra. E 10 daqueles 12 homens olharam para si mesmo com espírito de inferioridade, como os terráqueos olham para si comparado às coisas, aspas, né? Ou aos extraterrestres, que nem sequer sabemos que existem. E eles falaram o quê? Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, pequenininhos. Então que as nossas orações sejam agora
transformadas, tomadas por uma palavra de confiança, tomadas por uma palavra de certeza de que Deus fará além daquilo que pedimos ou pensamos. Para concluir esta palavra, eu quero dizer algo. Quando formos orar, temos que orar da perspectiva de que Deus irá fazer além daquilo que estamos pedindo ou pensamos. Amém? Então nós vamos orar agora nesse sentido, tá bom? Pai querido, nós ouvimos, lemos a Tua palavra. E ela nos diz que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu Deus, nós oramos na convicção, na certeza de que ao pedirmos algo para Ti, o Senhor fará maior do que aquilo que estamos pedindo. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa certeza, Senhor, que nós podemos ter de que o Senhor vai sempre além em nossas vidas. Aleluia. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que você, eu, nós passemos a orar todas as vezes que formos orar, com convicção de que Deus vai fazer além daquilo que estamos imaginando. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.